O currículo de Vilma é muito grande, eu vou permitir que ela mesma se apresente. Aproveitem bastante esse momento, que é, de fato, uma aula indispensável para todos nós. Seja bem-vinda, Vilma, e obrigada por ter atendido a nosso convite, intimação de urgência. Obrigada mesmo. Oi, gente. Boa tarde. Salve, salve, tudo bem? Ei lá. Para o povo que eu não encontrei, não conversei, não vi ainda, como nos disse nossa maravilhosa Lélia Gonzalez. Meu nome é Vilma Reis, porque Lélia nos disse que numa sociedade ainda tão violentamente racista, misógina, lamentavelmente ainda tão organizada na base da LGBTfobia, do capacitismo, uma sociedade que despreza tanto ainda as pessoas que falam com esse sotaque que nós falamos, e onde, como nos disse Horaci Nogueira há tantos anos, 1952, que, diferente de Estados Unidos, o racismo do Brasil é de marca e não de origem. Portanto, nós sabemos que salve, salve, Rutian. Às vezes, né, ser branco na Bahia, Maranhão, Sergipe, Alagoas e outros estados do Nordeste, às vezes essa branquitude só se aguenta até São Paulo, Rio e Brasília. E a branquitude de Brasília, às vezes, só se aguenta até Rio Grande do Sul, Miami ou Barcelona. Portanto, a experiência que mulheres negras, homens negros, pessoas indígenas vivem aqui a vida inteira, para muitas pessoas de pele clara no Brasil, lidas socialmente como brancas, elas só vão vivenciar isso uma vez na vida, a primeira vez, quando atravessam as linhas traçadas que elas, para um grupo, ela é invisível, para nós ela é sempre visível. Então, eu sempre gosto de me apresentar com nome e sobrenome, para lembrar Lélia e dizer, nos apresentamos com nome e sobrenome, para que as opressões não botem na gente os nomes que quiser. Eu sou Vilma Reis, sou socióloga, professora, ex-ouvidora-geral desta Defensoria Pública, né? Ex-dirigente do Conselho Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públicas, um longo caminho. Ser de uma defensoria escola, como é a DPE Bahia, não é fácil, porque a exigência sobe, né? E nós estamos aqui num auditório que é parte de um pouco dessa história, que eu vou conversar aqui hoje. Para a gente aqui é uma conversa mesmo. Eu queria rapidamente primeiro agradecer à doutora Diana, agradecer à nossa diretora, presidenta dessa SDEP, né? E agradecer à nossa ouvidora geral e à nossa ouvidora adjunta. Nessa proposição que nós fizemos hoje de conversar sobre democracia, participação, acesso à justiça e como que a gente faz para derrubar, remover as barreiras que muitas vezes impedem o acesso do nosso povo ao sistema de justiça, sabendo que a principal porta de acesso é a defensoria. A gente sabe, né, que tem amnésia de classe, que tem tantas amnésias políticas no país, e, lamentavelmente, outros entes do sistema de justiça, dos acordos feitos na Constituição Cidadã de 88, perderam os combinados, né? Então, a gente gosta de conversar desde o início, porque, por mais que vocês tenham feito concursos, a gente, quando chega nessa sala, a gente não é mais concurseiro, né? A gente está... E muita gente que fez concurso não é concurseiro e nem é concurseira, né? E, para muitas pessoas, certamente, que estão aqui nessa turma, tudo é a primeira vez. Para nós, mulheres negras, tudo é a primeira vez no país. Para a maioria das mulheres brancas ou lidas socialmente como brancas, tudo é a primeira vez. Para os homens negros, tudo é a primeira vez no país.
Então, para os povos indígenas, quando a gente viu, pela primeira vez, uma bancada, durante a tese absurda do marco temporal, quando nós vimos, pela primeira vez, uma bancada inteira constituída de juristas indígenas para sustentar uma tese, tudo para a gente é a primeira vez, né? Então, a gente vai falando e se arrepiando, porque é a primeira vez para nós, né? Foi diferente as condições em que Juruna chegou lá, foram diferentes as condições em que Abdias Nascimento e Benedita da Silva chegaram nos espaços de poder, como tem sido muito diferente quando nós chegamos ao sistema de justiça. E a gente começou aqui, alguns anos atrás, exatamente, com Firmiane Venâncio, dirigindo essa SDEP, e a gente dizendo, sem ouvidoria externa não há democracia na justiça. Portanto, eu gostaria, assim, rapidamente, de ouvir o nome de onde a pessoa vem, por favor. Oi, Marcelo. Com bem Marcelo mesmo, vamos embora. Como? Lucas. Ah, é só para pegar o microfone que a turma está acompanhando ali. Eu tentei vir com verdinho, vocês viram, né? Mas com meio limão, assim. Lucas do Rio. Oi, Lucas, tudo jóia? Juliana do Rio também. Opa! Jaine do Rio. Mas o que foi isso? Dominaram o concurso? Emily do Rio Grande do Norte. Ah, Carol de São Paulo. pronto. Vambora. Bruna de Belo Horizonte. Ué, tem Minas, né? São Paulo. Matheus de Recife. Ah, bora. Matheus do Rio. Voltou. Priscila de Recife, Pernambuco. Ayane da Paraíba. Regina de Salvador. Thaís também, de Salvador. Eu pensei que teve um negócio aí nesse. Muito obrigada por. E esse gesto de falar é muito importante, dizer de onde você é. Nós temos pertencimentos. A gente não chega aqui com o balaio vazio. Todo mundo traz, né? Todo mundo traz, cada um carregando sua história, carregando seus caminhos. Certamente, as suas famílias, muitas pessoas, a maioria das mulheres, cada pessoa que está aqui começando essa trajetória, às vezes tem gente que já veio de outras experiências, de outros entes do sistema de justiça, já veio de outras defensorias, de outras coisas, mas a gente pensar que cada pessoa que está aqui nessa sala são projetos coletivos, vitórias de suas mães, avós, irmãs mais velhas. Tá? E é um projeto inteiro de famílias que chega, né? Que, né, no dia da posse, eu vi as imagens da posse ontem, a vereadora Martinha publicou no Instagram dela, e eu estava lá, só olhando, né, e vendo quanto é potente. Famílias inteiras tomam posse. Né? Então, essa nossa conversa aqui, a primeira vez que estava por aqui foi exatamente para montar a equipe, a gente fazer a formação da equipe multidisciplinar, que iria fazer o primeiro grupo de acolhimento de familiares de pessoas encarceradas, atendidas pela Defensoria. Foi 15 anos atrás, em 2008, a gente fazendo uma CAPRED, né? Ali a primeira vez, e de lá para cá a gente tem feito esse caminho. Eu trouxe alguns livros aqui, que vai fazer parte da nossa conversa, trouxe alguns materiais que vão ficar com vocês. E vamos embora. Agora eu vou me sentar por aqui. Hoje é 4 de agosto, a gente está entrando no agosto lilás.
Estamos numa semana de vitória para as lutas emancipatórias, pois pomos fim, na terça-feira, a uma tese absurda de legítima defesa da honra. Nós barramos com toda a nossa força as absolvições de homens que cometeram feminicídios. E a gente que viu o Anuário da Violência, a publicação, também na semana passada, nós sabemos o quanto que é importante o que aconteceu no STF na última terça-feira. E que assim seja, neste agosto lilás, ano em que aprovamos a Lei da Igualdade Salarial e retomamos as políticas para as mulheres, para as famílias no plural, no ano em que falamos mulheres, negros, juventude negra, pessoas LGBT, pessoas com deficiências, pessoas neurodivergentes. Vocês já usaram esse termo? Será que é coisa de passar no cabelo? Vamos anotar por aí, né? Pessoas neurodivergentes, as pessoas com espectro autista, as pessoas que, né, têm outros tipos de questões que ainda, às vezes, nem estão nomeadas, mas que é muito importante que esteja, né, naquelas cartilhas que a Defensoria produz. Essa é uma forma desse material nosso e dessa nossa conversa, na mesa de atendimento da defensora e do defensor, esse material está lá, né, nas nossas jornadas, nas comunidades, nas trocas com os movimentos sociais. Todas essas pessoas, os povos tradicionais, terreiros de candomblé, pesca artesanal, a gente destaca que nossas vidas, elas importam. Nossas vidas importam. Quantas vezes disseram para nós, você está estudando, e chegava aquele primo esperto, né? Disse assim, não sei para que você está estudando, eu já parei de estudar e eu ganho mais do que você. A gente não se importou e por isso a gente chegou nessa sala. Doutor Christian, Ave Maria. Olha o meu nome, viu? Tudo jóia? Você sabe, né? Eu com medo, eu com água e com medo da água cair no meu papel. Hoje, um debate no STF sobre descriminalização e porte da maconha. Há esse debate, mas a discussão ela nos leva para um debate sobre os encarcerados. Boa parte das mães que vão conversar com cada um e cada uma aqui, o desespero que está no interior da Bahia e na capital. Basta dizer que nos últimos 8 dias, 19 pessoas foram assassinadas em Salvador. Ouviram? Nos últimos 8 dias, 19 pessoas foram assassinadas em Salvador. 12 delas somente num final de semana. Então, há um debate no STF em curso, já temos 5 ou 4 votos, né? Inclusive do Alexandre de Moraes, sobre descriminalização, mas nós precisamos avançar. E avançar por um debate porque é um debate ainda baseado muito em conservadorismos, assim como o debate sobre perfilamento racial, que nós fomos para cima. Eu sou parte da Coalizão Negra por Direitos e, no mês de... Lamentavelmente, o STF botou a discussão dia 8 de março, 14 horas, na hora das marchas todas no país. Mas nós entramos ao vivo, foi um caso histórico, porque a Coalizão Negra por Direitos se colocou como amicus curiae nesse processo. Mas dizer com todo orgulho que esse processo começou em Bauru por um defensor público, né? Que, diante de uma situação de me parece que 0,54 gramas de cocaína, encontrado com um cidadão negro, e que o policial, pela primeira vez, verbalizou: só voltei para abordar porque era negro. Estava encostado num carro, só podia ser traficante. E dali um defensor público, corajosamente, ele defendeu esse homem negro com apenas 24 anos, e a juíza deu uma pena de 7 anos para ele. O defensor recorreu de Bauru e subiu para outra instância,
A pena foi reduzida para 2, ele recorreu e o caso chegou até o STF. Quando for decidida essa questão, a gente pode ter jurisprudência para todo esse debate no Brasil. Se tem um Estado com uma situação de perversidade, com reconhecimento facial, é a Bahia. Portanto, vocês estão chegando numa defensoria onde nossas questões... Porque a gente está falando de maiorias, a gente está falando de uma população que olhar para um homem negro e olhar para uma mulher negra, para a autoridade policial, num país em que 94% do que é considerado no tribunal, mesmo nessa tese que nós vencemos, mais uma vez, defensoria, que foi a audiência de custódia, porque fomos nós que bancamos, o que aconteceu? É a voz do policial que é levada em conta em 94%. Portanto, a gente adianta para dizer, defensor público e defensora pública na sala de audiência de custódia não é para se comportar como se estivesse num clube. Nesse espaço, nós somos contra-majoritários e contra-majoritárias. Nós não somos amigos do promotor de justiça e nem do magistrado. Quando começarem a falar das viagens a Nova York... Nós não podemos ter amnésia de classe. O mundo é redondo, mas a defensoria tem lado. Né? E esse lado ele é fundamental. Se você está numa quimera sobre uma disputa de território quilombola ou de um território indígena, a gente não vai ali, né, de todo mundo de amigo naquele espaço. É tenso quando a gente sabe o que é que muitas vezes a magistratura faz com as defensoras jovens que chegam nas comarcas, que tem gente querendo, em que pese ter comissões de prerrogativas, né? Tem gente querendo medir qual é a roupa que a defensora vai vestir. Então, e isso, para a gente, não é o fundamental. Aliás, não é. Né? Então, essas relações são relações tensas. E que essa conversa sobre a viagem a Nova York, na frente de um homem negro que, às vezes, está descalço, não cabe. Isso aí é espetáculo de horror de escravização atualizada. E nós não fazemos parte disso. Eu acho que essa é uma coisa muito importante nesse nosso debate aqui. Portanto, a tese da audiência de custódia, que começou no âmbito das defensorias públicas, e nós vencemos parte do debate na sociedade brasileira, a gente precisa ficar muito atenta, porque... A gente está falando de uma Bahia com 417 municípios, em que a gente lutou muito para ter defensoria pública em todas as 244 comarcas até 2022, que era isso que preconizava e preconiza a emenda 80 de 2014, mas não é isso que nós temos de realidade. É a batalha da defensoria pública lutando com um orçamento no embate com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. E a gente sabe que cada centavo aqui conta muito nessa disputa de orçamento, mas, para além de uma disputa de orçamento, tem outras questões, e por isso que a gente, ao chegar numa sala de audiência, nós não estamos num clube. Né? É muito importante isso. Mas, quando olhamos para Salvador e São Paulo, vendo o sangue negro sendo derramado, ficamos em estado de perplexidade, pois já é 2023. Por isso, mais do que nunca, a defensoria precisa ter lado, saber a potência de ser contra-majoritária. Ao lançarmos em Salvador, em 11 de julho, o livro Abolicionismo, Feminismo Já, com Angela Davis, Dina Dente, Conceição Evaristo e Aniele Franco, nós abrimos um importante debate nesta cidade que, em uma semana, matou 19 jovens. É esse livro. Né? Eu sou metida, obviamente, né? Que é uma pessoa que teve que aprender a andar de cabeça erguida, bicão na diagonal. Nossas avós nos ensinaram a entrar pela porta da frente. Eu estou falando de uma avó que me criou,
que nasceu ainda 6 de janeiro de 1911, que a escravidão foi ontem. Minha avó ainda nasceu no Engenho. E minha avó me disse lá no Recôncavo da Bahia, em Nazaré das Farinhas, eu estou aqui limpando ainda a Casa dos Brancos, mas você vai para a Bahia para virar doutora. Quem é da Bahia e quem cresceu no interior sabe o que é dizer, né? Vai para a Bahia e ir para Salvador. Vim para Salvador. E eu tenho orgulho de ter escrito. Já escrevi outras coisas, mas ter escrito esse texto para esse livro de Angela Davis e gostaria que todas, todos e todes aqui que estão nesse curso, que ontem tomaram posse, que vocês tenham esse livro com vocês, assim como a gente quer que vocês também tenham a dissertação de mestrado de Marielle Franco, o PP, a redução da favela a 3 letras, né? Aqui, 2014, 4 anos antes do seu assassinato, Marielle Franco defendeu essa dissertação. E, para nós, é muito importante as questões que ela levanta aqui e essa matança que está correndo a solto no Brasil. E a gente não pode ter, assim, uma quebra cognitiva. Porque, às vezes, é mais fácil a gente fazer a crítica a Tarcísio, né? Que horror, 20 pessoas, mas o que a gente explica com a mesma quantidade de pessoas assassinadas na Bahia? O que a gente faz com isso? Como a gente vai receber essas mães nas unidades da Defensoria de cabeça baixa, colocando estagiários para falar com elas? Na hora da audiência, a gente vai atender o celular? A gente vai dispersar? Não pode. Essa é a primeira ação afirmativa que nós vamos confrontar com o Estado que promove o terror na vida dessas comunidades. Levantar a cabeça, ter respeito por essas mulheres que vão lá. Viva Deus! Essas mulheres que vão na criminal, que está lá essa defensora e esse defensor público atendendo. Não pode ter cabeça baixa nem cara no celular para elas, né? Porque quando elas alcançam a defensoria pública, às vezes ela já vendeu um pedacinho de terra para pagar um advogado que não defendeu o filho dela. Ela já vendeu a única casa que ela lutou 20 anos para fazer para a família. Às vezes ela já foi chantageada 10 vezes dentro da própria comunidade num jogo perverso entre polícias e os grupos paramilitares. Porque é assim que estão nossas comunidades em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, no entorno todo da região metropolitana. São 10 municípios. A gente está numa cidade com quase 3 milhões e mais 2,5 milhões que são as ilhas, Ilha de Maré, a ilha de Taparica, Madre Deus, todas essas ilhas, todas endinheiradas com os royalties do petróleo, mas que o dinheiro não vai 1 centavo para o povo negro. E o que tem para o povo negro é polícia covardemente armada até os dentes. Então, não pode ter cabeça baixa, nem a gente não suspender o olhar para falar com essas mulheres. Não pode a mulher ir para a audiência na vara de família e ela viver uma situação de não ter um atendimento adequado. Porque, quando ela alcança a defensoria, ela já passou por muitas. Esse livro, Abolicionismo, Feminismo Já, é a experiência das mulheres negras, Angela Davis, Dina Dente, Érica Maynes e a nossa companheira Betty Rich, com as comunidades dentro dos Estados Unidos, mas elas também elas vieram olhar Salvador, Rio de Janeiro. Elas fizeram muita força para que o caso Marielle fosse mundializado. E, para nós, é muito importante entender o que é abolicionismo, que não é uma tese no vazio, que não é você... Ou, quando a gente fala em justiça restaurativa, a gente não está assim, a justiça restaurativa vai ser para uns casos ali. Ter no horizonte o abolicionismo é dizer, não concordamos com esse Estado que encarcera 900 mil homens negros e mulheres negras, majoritariamente,
Porque às vezes a gente quer se levantar, caramba, eu quero mesmo é pena de morte por causa do meu celular. Ora, a gente pode comprar outro celular. Mas a gente querer 20 anos para um jovem negro. Então, a tese do abolicionismo é muito importante. O desfinanciamento das polícias para investir em políticas sociais é um capítulo inteiro nesse livro, que são questões importantes para a gente se ligar. E que processo de formação também a gente teve, às vezes numa faculdade de Direito, na ciência jurídica, que priorizou penal, e a gente está aqui num outro modo. Desde 2016, a gente foi conversar com quem ia elaborar essas provas também, para dizer, nos interessa muito os direitos humanos. A gente entende que todo defensor e toda defensora seja um ativista dos direitos humanos, não se tornem mortos-vivos. Não, vou fazer automaticamente, misericórdia. Se puder diminuir, melhor. Não! Quando você escolheu ser defensor e defensor, você tomou um lado. Então, essa questão para nós, então, esses 2 livrinhos aqui são livros para a gente se segurar no que foi que a gente escolheu. Né? E também aos nossos companheiros, como diz Djamila, não tenham medo do feminismo. Não tenham medo do feminismo. Esse mundo está melhor por nós. Mesmo, e a gente diz o mesmo para as mulheres, nossas irmãs, que dizem assim, ai, socorro, misericórdia, eu não sou feminista. Excuse me, baby, você só está aqui nessa sala porque as feministas foram para o enfrentamento. Você só está aqui nessa sala porque sua mãe e sua avó, que foram humilhadas e não puderam estudar e estar nessa sala, elas lutaram, enfrentaram de tudo para você estar aqui. E esse foi o feminismo dela e foi sua primeira escola de feminismo. Então, não reneguem o feminismo. Isso é uma coisa importante em nossas vidas, porque às vezes a gente fica assim, misericórdia, o que é isso mesmo? Mas, eu pensei que vinha num curso, ia ser um negócio assim. Não, é porque a gente está falando da vida real, né? Estamos aqui no... E ao lançarmos esse livro e ver esses dados que correm na Bahia, e todo o vexame que ficou a Bahia com o anuário da segurança pública, e os jeitos de responder, a emenda ficou pior do que o soneto, eu não os chamarei a essas vítimas do terror de Estado de pretos, mas de negros, pois aqui também quero problematizar a pretetização do país, quando a categoria negro ganhou toda a força na luta pelas cotas, inclusive dentro do sistema de justiça, a partir da Defensoria Pública da Bahia, em 2016. De onde veio essa hegemonização da categoria preto? Chega a causar um constrangimento na gente. Você vê pessoas, porque os pretos, porque as pretas? Para nós que lutamos tanto para ter censo no Brasil, para nós que sabemos o que a ditadura fez com as categorias do censo, nós que sabemos o que Getúlio Vargas fez para que pessoas negras e indígenas não se reconhecessem nesse país, nos causa estranheza essa pretização, quando nós sabemos que é preto e pardo que compõem a categoria negro, e é assim que o IBGE conta a população negra para poder projetar políticas públicas, inclusive para dentro do sistema de justiça. Então, nós estamos muito atentas, porque há um descompromisso quando você vê, é o preto. E a gente, quando usa raça, cor, e a gente quer aqui, doutora Diana, fazer um pedido à SDEP e a todo o sistema da Defensoria Pública da Bahia, que em todos os seus formulários tenham a categoria raça-cor e que esse formulário e que esse campo seja preenchido, porque assim, em cada atuação de itinerância ou nas unidades permanentes da Defensoria, a gente vai poder dimensionar. A gente não marca quando é homem e mulher, a gente não marca tantas outras, e é bom que a gente ultrapasse essa categoria homem e mulher, né? Que a gente considere os não binários, que a gente considere
é que vai marcar se aquela pessoa disser eu sou travesti, eu sou trans, a gente vai ter campo para marcar. Por que não a gente marcar o campo raça-cor? E isso vai ser muito importante no fazer de cada um e cada uma que está aqui. Então, ter a categoria raça-cor. Por que a gente fala raça-cor? Porque quando a gente fala, a gente está falando de raça, a gente está juntando barra etnia. Porque indígenas, a gente não conta por cor no país, a gente fala raça, etnia, porque são as 200 e tantas etnias do país. Eu aqui falando na frente das autoridades. Né? 305, né? Está vendo? As 305 povos em todo o país. Por isso a gente usa a categoria raça-cor, e é muito importante. Então, é a gente, tanta a celebração que a DPE Bahia está fazendo sobre a presença, pela primeira vez, de uma defensora indígena, né? Que a gente ultrapasse a página 3 e que a gente preencha o quesito raça-cor para produzir novos dados com essa qualidade, porque se a gente for abrir, né, a defensoria lá em Rodelas, for abrir a defensoria em outros lugares, a gente vai ter argumento para dizer a Cefaz, né, e dizer à Casa Civil por quê, e que a Defensoria da Bahia, mais uma vez, está sendo protagonista de uma ação inovadora que pode orientar toda a ação, inclusive de Johnny Gifone, lá no Pará. Esse expoente que a gente tem tanto orgulho dele ser parte da Defensoria no Brasil. Vá, minha irmã, tranquilo, você continua aqui, você sabe. Eu vou andar um pouquinho mais rápido. Num contexto de 10 anos da Lei de Acesso à Informação, nós lutamos por uma sociedade fortalecida em suas ações de controle social, para que os dados da violência, por exemplo, não tenham donos, e na Bahia os dados têm donos, né? E é para que possamos ter gerações de defensoras e defensores públicos, públicas, que se importem com a vida das mulheres, da juventude negra, com a vida das pessoas LGBT, com a vida das mulheres que estão na agricultura familiar, pois são elas que vão majoritariamente buscar os serviços da DPE. E a gente sempre diz assim, quando a Defensoria Pública chega numa cidade, os violadores de direitos se afastam. O que será essa nossa frase? Né? O que a gente está dizendo é porque ali chegou uma ou um agente de transformação política. Chegou uma pessoa que se importa com as outras pessoas, com suas histórias, suas dores. Por isso, ao chegarmos numa cidade, não vamos ser parte do grupo de poder, ser parte de um clube, mesmo porque, muitas vezes, as defensoras e defensores serão enfrentados pelos poderes locais, dos fazendeiros e suas práticas escravistas, dos que invadem as terras dos empobrecidos, dos quilombolas, dos indígenas, né? Só parando aqui para dizer uma história. O Dr. Walter, que é um defensor, coordenador, por muito tempo foi coordenador do interior, né? E ele está dividindo agora com Marcelo Rodrigues. É importante dizer que Dr. Walter, a gente nas viagens longas, na estrada, ele me contando, Vilma, por que essa frase faz tanto sentido quando você fala? Porque quando eu cheguei numa cidade do interior ali, pequena, o orgulho de um fazendeiro era que ele não queria reconhecer os filhos que ele fez nas meninas empobrecidas daquela comunidade. Foi a partir da chegada dos defensores e das defensoras que aquelas mães reivindicaram fazer o exame de DNA. Foi dali. E a Defensoria Pública da Bahia leva esse seu programa muito a sério. E dali aqueles valentões ricos que se achavam intocáveis, eles, pela primeira vez, se viram numa situação que não dava para, né, dizer, não, ela é uma mentirosa, porque as mulheres são tratadas dessa forma. É uma mentirosa, quer se aproveitar porque eu sou rico. E foi com a legislação, foi com um mecanismo, o sistema de justiça acontecendo para fazer a justiça na vida daquelas mulheres,
uma dessas mulheres, ela lutava há 22 anos para que aquele homem rico, abastado daquela cidade, reconhecesse a paternidade do seu filho. Isso pode parecer uma bobagem para alguém que tem todos os direitos, mas para aquela mulher, ela atravessava a cidade, ela era considerada a mentirosa da cidade, a aproveitadora. E Dr. Walter me contou essa história, eu fiquei sempre lembrando, porque é uma coisa muito importante, então é isso, quando um defensor e uma defensora chega. Doutora Karina, em Santo Antônio de Jesus, num dia, vocês sabem, né, como está acontecendo agora no Guarujá, operação de vingança, morre um policial, tem que morrer 50 jovens negros, como aconteceu em Paraisópolis, né, e o julgamento foi semana passada, 9 jovens negros. Nem sequer o policial não foi morto, mas ele se sentiu atacado no seu direito de violar os direitos de Paraisópolis. E quando um policial morreu em Santo Antônio de Jesus, doutora Karina, ela entrou no fórum para fazer a sustentação, defender aqueles jovens, e todo tipo de questões acontecendo na cidade, viaturas passando de vez no quebra-mola, todo tipo de ameaça. Depois, aí ela viu que chegou, quando ela entrou, o auditório do fórum estava lotado, e ela viu que daquele dia estava diferente. Muita gente negra sentada. Essa que é o diferencial da Defensoria Pública. Da forma como a doutora Karina estava atendendo aquela população, no dia que ela foi defender aqueles jovens, a gente está falando de uma cidade como Santo Antônio de Jesus, que tem um trauma, porque no incêndio, 69 pessoas foram pelos ares, e dali nasceu um fórum de direitos humanos, que hoje faz com que Dimitri Salles esteja lá em São Paulo, dirigindo um fórum, um conselho de direitos da pessoa humana. Pois bem, doutora Karina, com toda a coragem, foi lá, fez a defesa dos 2 jovens, e aquela população estava ali, olhando para ela, e ela, o que está acontecendo aqui hoje? Cheguei em Santo Antônio de Jesus, no mesmo dia à noite, para fazer a eleição do grupo operativo da Ouvidoria Defensoria Pública, e lá estava a doutora Karina. Depois de um dia daquele, ela foi, porque nós tínhamos essa atividade na Câmara Municipal. E o que aconteceu? Novamente, ela começou a ver aquelas mesmas pessoas entrando no auditório da Câmara Municipal. Ela falou, nossa, mas o que está acontecendo? Eles não são, dessa vez, me parece que não são policiais. E foi lindo. As pessoas foram levantando, se inscrevendo e disseram, doutora, a gente estava lá para apoiar a senhora. Nós estávamos lá para apoiar a senhora. Eles não vão continuar entrando em nossos bairros e matando. Nós fomos lá para apoiar a senhora. A gente não podia dizer nada, mas a gente estava lá apoiando a senhora. Então, essas são questões que você constrói, se você leva em consideração que cada representante de um movimento daquela cidade que você vai, aquela pessoa tem um caminho para construir contigo. Que aquele movimento de mulheres, às vezes, com 3 mulheres, né, elas vão lá e dizem, doutora, tem que atender de outro jeito ali, porque aquela vizinha, ela não pode vir, mas se a senhora for lá na comunidade fazer uma reunião, talvez ela consiga, porque do bairro ela não pode sair. No interior, a gente constrói coisas muito potentes, e a gente já viu em Teixeira de Freitas, doutora Isabel, né, diante de uma situação com tantos poderosos matando as mulheres, perseguindo as mulheres naquela cidade tão rica como no extremo sul da Bahia, e a estratégia de doutora Isabel foi se juntar com o movimento de mulheres, fortalecer a perspectiva de poucas mulheres policiais que discordavam daquela ordem, e elas ergueram um movimento poderoso na cidade de Teixeira de Freitas. E, claro, em todos esses caminhos, a ouvidoria estava lá, junto, para a gente fazer esse caminho muito importante. Por isso que a gente vem aqui e conta essas nossas histórias. Oi. Dos direitos humanos. Precisamos.
Em agosto de 2015, nós lotamos este auditório da SDEP com a vinda de Jean Willis, aqui nessa sala, numa mesa histórica que movimentou este bairro do Canela, silencioso e muito branco, e que se sente muito incomodado com a presença da Defensoria aqui, principalmente porque aqui fica ou ficava o núcleo Pop Rua. Fica o núcleo Pop Rua. Então, esse bairro muito silencioso, muito branco, muito elitista, né, se incomodava e se incomoda muito. Quantas vezes fizeram gestão para que saíssemos daqui, pelo menos o serviço do núcleo Pop Rua, que atende a população em situação de rua, que cuida da documentação, que enfrenta as situações de despejo e agressão nos locais, nos territórios que essa população encontra para ficar junta. Aqui, numa mesa com o professor Antônio Neri e Jean Willis e tantas outras lideranças, nós éramos um bando anunciador de um tempo de enfrentamento. E Jean Willis, junto conosco, viveu a intensidade e todas as perturbações do regime que se avizinhava. Mas nós não nos acovardamos. Estamos aqui. Jean Willis, Márcia Tiburi, Débora Diniz, todos estão de volta ao Brasil, né? Nós lutamos e recuperamos a democracia no nosso país. Mas reconstruímos a democracia, mas a Defensoria assume um lugar importante, porque trata com os sujeitos que nunca experienciaram a democracia. Né? Parece uma contradição. É aquilo que o Paulo Sérgio Pinheiro chamava de ilhas de democracia, que é o que nós temos no nosso país. A política de drogas, que foi debatida aqui, com tanta coragem nesse auditório por Jean Willis, por professor Antônio Neri, por Silvio Humberto, por Firmiane Venâncio e tantos outros, como Rafson Ximenes, a política de drogas continua encarcerando e causando dor. Nós entendemos que não existe guerra às drogas, existe guerra aos negros, existe guerra aos empobrecidos, existem guerras contra as comunidades vilipendiadas e, como diz a jornalista Flávia Oliveira, existe guerra àqueles secularmente esquecidos pela política pública. A política de drogas que temos nos envergonha e nos coloca para pensar numa categoria que Marielle Franco e suas companheiras de jornada chamou de mortos da democracia, desaparecidos da democracia. São questões muito importantes, pois são as mães das vítimas do terror de Estado que vocês vão encontrar todos os dias. Aqui neste auditório, também em 2017, acolhemos o Encontro Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terror de Estado. As mães de Maio, as mães de Manguinhos, as mães do Cabula, da chacina do Cabula na Bahia, as mães da chacina do Curió, em Fortaleza. Quem é de Ceará aqui? Tem alguém? Não, tem Rio Grande do Norte, que tem governadora, né? Elas confiaram pela primeira vez em fazer neste ambiente porque havia parceria de verdade. Nós não queríamos falar por elas. E em cada movimento que nós interagirmos, quando a gente fala na possibilidade de participação e controle social no sistema de justiça, a gente opera com uma tese que tem a ver com esse outro texto aqui da Denise Dora, lá do Rio Grande do Sul, que foi a ouvidora-geral da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, que é A Justiça é a Luta pela Justiça. É o título do texto de Denise Dora. E o que a gente está falando com isso? Nesse texto, Denise está debatendo uma tese sobre empoderamento legal. O que a gente está falando de empoderamento legal? Quando a gente vê um movimento como o das Mães de Maio, Mães de Manguinho, Movimento Moleque, que é liderado pela companheira Mônica Cunha, que hoje é vereadora pelo PSOL no Rio de Janeiro, teve o filho assassinado. A gente está falando, quando a gente fala de Dona Ruth Fiuza, que teve o seu filho assassinado na Bahia, aqui no bairro Estrada Velha do Aeroporto,
um menino que morava em Sergipe, que veio em Salvador somente para o aniversário da sua irmã. Ele tinha apenas 15 anos de idade. E um destacamento da polícia, em treinamento, levou o filho de Dona Ruth Fiuza, e tudo indica que os pedaços desse jovem foram espalhados por vários lugares dessa cidade. E ela é uma lutadora. Nesse momento, ela tem falado nas instâncias das Nações Unidas, e a Bahia carrega, né, a responsabilidade de construir resposta. Então, quando eu digo da gente levantar a cabeça para falar com uma mãe, tem a ver com essas histórias desta cidade, deste estado. Estados que têm cidades como Vitória da Conquista, que em 2013, no bairro Bruno Bacelar, 14 jovens, imagine, só porque contrariou um destacamento da polícia, 14 jovens foram assassinados em Vitória da Conquista. Alguns com idade de 14, de 15 e 16 anos. Então, a gente precisa falar dessas questões de, cada vez mais, a gente criar instâncias que fortaleçam também a nossa conexão com a comunidade. Quem disse que uma pessoa que faz concurso de defensoria, que você veio para um lugar tranquilo? Aqui é tenso nesse sentido, né? Você tem que sentir você tem que se levantar e dizer: eu estou indo fazer o mais potente que eu puder fazer todos os dias, né? Se você está incomodado porque alguém vai te ligar depois das 5 horas, é bom a gente botar um alerta, né? Eu não estou falando que a gente vai, não, eu vou sempre estar aqui, eu não vou ter direito à minha vida, ao lazer, eu não vou ter tempo para estudar. Não estou falando disso. Eu estou dizendo da gente se importar, da gente colocar como projeto político de que a Defensoria Pública não é mais uma instituição, mas que é uma instituição para a gente se conectar com alguns compromissos. Assim como o movimento de mães contra o terror de Estado, o mesmo tem ocorrido nos últimos anos com os movimentos quilombolas, de pescadoras artesanais, o movimento das mulheres usuárias dos serviços mentais. Elas se organizaram aqui, na sala ao lado da ouvidoria. É bom dizer que o movimento Papo de Mulher, que é de mulheres usuárias do sistema dos serviços de saúde mental, elas antes estavam ali, Renilda de Oliveira, Cleide Bonfim e mais 2, 3 mulheres. E quando a gente acolheu esse movimento aqui nas salas da Ouvidoria da Defensoria Pública, hoje elas são um movimento conhecido no Brasil inteiro. Porque ter um lugar de referência onde elas podiam dizer, como elas dizem, para as outras mulheres loucas, que elas tinham um lugar para se encontrar. Então, vocês vão para as cidades dessa Bahia toda, tem um movimento lá, né, de juventude que quer brotar. Às vezes, o movimento é perseguido em todos os lugares da cidade. Recebe o movimento, tem uma salinha lá, às vezes é importante, faz uma reunião, porque quem está querendo esmagar aquele movimento vai ficar em estado de alerta. Não, a defensora reuniu com esse movimento das Trabalhadoras, dia 16 agora de agosto, nós vamos ter a Marcha das Margaridas. Elas prometem uma marcha de 200 mil. A mulher que está lá no Baixo Sul, que está lá no oeste da Bahia, em Barreiras, ou no último lugar, no mais distante da Bahia, que é Formosa do Rio Preto, né? Queria contar para vocês que 29 de outubro de 2015, nós inauguramos a Defensoria Pública em Barreiras. E como está nosso tempo? Tudo bem? 29, era meu aniversário. Eu cheguei lá com o Clériston. Eu não falei para ninguém, porque nós não éramos o centro, né? A gente estava, depois de muitos anos, entregando ali a Defensoria Pública para aquela população. E sempre tem as opressões silenciadas. Assim como hoje nós temos deficiências invisíveis, não é mesmo?
quem sofre de fibromialgia, quem tem todas essas outras questões sabe do que a gente está falando. E quando essas demandas chegarem lá na mesa, a gente também já ouviu por aqui, né? Como a gente ouviu os neurodivergentes. Pois bem, tem sempre as opressões silenciadas e todas estão lutando para vir para a margem e vir para a superfície. O que aconteceu? Um ano depois, a gente só ouvindo, né? A feira, misteriosamente, de Barreiras pegou fogo. Depois, aquelas disputas de terra, que depois a gente viu o que aconteceu, foi desembargador, foi tudo preso, né? Mas a gente não entendia o que era que estava acontecendo ali. E foi marcada uma audiência com a ouvidoria e o defensor, que na época era um companheiro do Rio de Janeiro, todo corajoso assim, né? Um jovem, ele lá na comarca, e ele, lá, quando marcou a audiência para conversar com os trabalhadores e as trabalhadoras da agricultura familiar, um senhor de 83 anos, que ele lutou a vida inteira por aquela roça dele, ele apavorado, ele saiu da roça dele, da comunidade dele, tipo 3 da manhã, embaixo de uma lona de caminhão, junto com outras pessoas de sua comunidade. E ele conseguiu chegar de pé na Câmara Municipal de Barreiras. E eu estou tentando aqui lembrar o nome do companheiro que estava lá, né? Defensor público, e a gente começou a audiência, de repente o presidente da Câmara tomou ali a palavra para, né, conturbar, tipo, você não fala, olhou para a psicóloga que ajudou a montar a audiência, isso aí é uma problemática. Tem coisa mais deselegante, né? Chamar a mulher de problemática, né? Dizer que a gente não entendeu, né? Essas coisas, né? Tomar a nossa palavra. Aí, depois disso tudo, esse senhor começou a falar o que havia acontecido, em que condições ele teve que viajar para passar pelo portão da própria roça dele para chegar ali. Então, essa que é a diferença. Estava um defensor, mas ele acolheu aquela denúncia, chamou a ouvidoria e a gente construiu a audiência. Em Santo Amaro, aqui no Recôncavo, terra de Betânia e Caetano Veloso, Caetano que ontem se emocionou tanto quando viu Xande de Pilares gravar as canções dele, né? Nós temos um caso lá, um processo que envolve 958 pessoas contaminadas pelo chumbo. Foi ouvindo o movimento de pescadoras e pescadores de Santo Amaro que nós montamos uma das audiências históricas dessa Bahia. A defensoria toda baixou em Santo Amaro e o processo de contaminação, a Votorantim e outras empresas, né? Uma empresa francesa que estava ali mexendo com o chumbo durante anos e depois pegou as placas de chumbo e a prefeitura calçou a cidade. E os lençóis freáticos de Santo Amaro, eles foram todos contaminados. E como começou a nascer crianças anacéfalas, né? Começou as pessoas nascerem com deformação. Na audiência, você via pessoas com braços deste tamanho, né? Com partes do corpo que elas perderam nesse processo. E é a coragem de uma defensora que estava ali junto com a gente. Ela disse, a gente vai. Né? E depois Carol Castro também foi para lá. Né? Então, essas questões que para a gente são muito importantes. E dali, Salvador é uma cidade em que uma mãe negra empobrecida, quando chega a época de matrícula, ela disputa uma vaga de creche num vergonhoso sorteio com mais 150 mães. E esse caso está judicializado. Nesse caso, a defensoria foi para a litigância estratégica. A gente não vai litigar com tudo, mas vai litigar estrategicamente. E a defensoria, neste caso, continua em cima da Prefeitura Municipal de Salvador,
Porque como pode? Mas esse processo começou no bairro de Pernambués, em Salvador, quando uma mãe procurou a doutora Gisele Aguiar, que coordena a política, que coordena o DEDICA, que é a especializada de defesa da infância e da adolescência. E essa mãe disse, eu moro em Pernambués, né? O meu trabalho é em Pernambués, e a creche, a única vaga de creche que eu achei, fica a mais de 1 hora do meu local de moradia e de trabalho. Eu não tenho condição e eu vou perder o trabalho e vai ser uma tragédia, né? Que é em Cascata. E a doutora Gisele parou para ouvir aquela mãe. E ela disse, nossa, como é que eu vou fazer? Porque aí você pensa junto. E ela disse, tem outras mães? A mulher disse, tem. E ela voltou com mais 78 mães na mesma situação. A prefeitura foi perguntada, e aí, o que fazer? Não, nós não temos o terreno para construir a creche. As mães se moveram dentro do bairro e localizaram 12 áreas que a prefeitura podia fazer a creche. E ficou uma situação vexatória. Então, é no gesto, é a gente acreditar no direito das pessoas terem direito. E esse é um caso emblemático que fez com que a Defensoria fosse destaque num prêmio nacional, mas também foi fundamental para a gente ver dentro do próprio DEDICA a mudança em outras defensoras, em outros defensores. Dali também abriu, hoje a gente tem a revista Bia, que trata do enfrentamento ao racismo a partir da ação do DEDICA e da Coordenação de Direitos Humanos. E tudo isso numa construção importante, a gente vendo muita coisa, defensora pública em transição capilar, a gente vendo muitas coisas, né? Então, é dali, da coragem, que vem da comunidade, que vem também de quem está ouvindo e que está fazendo escuta sensível e acolhedora. E não apenas, ai, pelo amor de Deus, acaba logo para vir a próxima. Mais importante, a gente pode ir para os outros compromissos, mas naquela hora ali, que se for 15 minutos, que esses 15 minutos sejam preciosos para essa pessoa. Esta é a defensoria que eu sempre chamo de escola, porque as grandes teses de afirmação dos direitos humanos sempre brotam por aqui. Como eu falei, em 2008, eu vim aqui com as minhas colegas professoras do CEAFRO, o Programa de Educação para a Igualdade Racial e de Gênero do CEAL, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA, que no próximo ano fará 65 anos, para formar aquela primeira equipe multidisciplinar que iria acolher as pessoas encarceradas e suas famílias em atendimento. E, mais do que nunca, quando a gente está falando que os formulários de atendimento, eles precisam colher o quesito raça-cor, pois precisamos dos dados para planejar, para dimensionar o tamanho dos problemas e identificar quem está sendo afetado e afetada com as políticas que produzem iniquidades pelo não acesso, pela baixa qualidade dos serviços públicos. Uma coisa é importante, o principal agressor dos direitos da nossa população é o Estado. Nós sabemos disso, né? Claro, na política de defesa do consumidor, a gente já teve tudo aquilo com as telefônicas, as multinacionais, né? A gente já teve toda aquela questão, mas na hora que você precisa fazer uma regulação, porque o que você tem, muitas vezes, de política de saúde na cidade onde está a defensora ou o defensor é a ambulância ou terapia, né? Você tem a ambulância, que quer sair desbandeirada até Salvador, ou em cidades em que, pela força do racismo, se deixa morrer, mesmo aqui ao lado. Na região metropolitana, quantas vezes na madrugada, os nossos celulares abertos, e a gente liga para a Firmiane, liga para a Soraya, liga para quem a gente tiver na frente, e a gente diz, olha, de manhã, uma família quilombola vai irromper em Salvador.
recentemente, na cidade de Candeias, um rapaz, 20 e poucos anos, picado por uma cascavel, ele estava espumando na mesa, na cama do hospital da região metropolitana. E a gente precisava de um soro. Aí a gente tem que ter a força da defensoria. Muito do que tem hoje de Câmara Técnica na saúde, hoje a gente tem um núcleo de saúde, Ana Bispo, eu chamo da nossa ministra da Saúde, né? Que ela tem todas as questões. Muito do que a gente consegue virar na saúde hoje tem a ver com o trabalho anterior feito por Gil Braga, né? Tem a ver com muitas questões que a gente levantou. E, por fim, gostaria de dizer que, para a questão quilombola, quem estava fora da Bahia, quem está no Rio conhece a realidade de Marambaia, né? No embate com a Marinha de Guerra do Brasil. Aqui na Bahia, esses anos todos, vocês viram quando o presidente Lula veio aqui, esse ano, que as lideranças de Rio dos Macacos tomaram o palco, né? Rosimeire se ajoelhou e pediu ao presidente Lula que resolvesse a questão de Rio dos Macacos, que é uma comunidade que está há 262 anos no seu território. A Marinha, os norte-americanos construíram uma barragem no Rio Macacos. Em 1956, imagine, né, no nosso território, os norte-americanos construíram uma barragem para suprir os navios que passavam ali em Aratu, na Baía de Aratu, que vai, né, para Santo Tomé, tudo aquilo ali. E, em 1972, terminou o interesse deles, eles entregaram a Marinha de Guerra do Brasil. E, dali, a Marinha construiu uma vila naval em frente, dentro do Quilombo Rio dos Macacos. Queria dizer para esse grupo aqui, que vai para muitos territórios, que tem comunidade quilombola, esse é o primeiro censo quilombola que aconteceu agora, né? E muitas políticas vão acontecer, o enfrentamento vai ser grande. Nós precisamos de uma geração de defensores e defensoras que continue o trabalho que aconteceu ali. Gil Braga ia passando, ele estava de folga, estava de férias, mas ele é um defensor público. Quando ele viu a manifestação, ele parou o carro, desceu, foi saber o que estava acontecendo. Era a primeira manifestação pública daquelas mulheres de Rio dos Macacos, né, reivindicando seu território. O juiz da 10ª Vara Federal, Reimão, ele tinha tomado a decisão e disse, na frente das quilombolas, eu já vi gente morrer aqui, mas eu não mudo a decisão. Eles perderam na tese, porque 10 anos depois, Dilma Rousseff fez a portaria 623 e garantiu o território de Rio dos Macacos. Né? Não conseguimos os 913 hectares, mas conseguimos 104. 104. Mas a primeira pessoa que parou e reconheceu aquela luta foi um defensor público. E dali, quando os repórteres viram que a defensoria se meteu naquela briga, aí a imprensa começou a prestar atenção. E nós que estávamos nessa cidade, eu dirigindo o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado da Bahia, no primeiro governo de Jacques Wagner, nós chegamos a Rio dos Macacos, fizemos a primeira reunião na sede com advogados populares, na sede da ATR, a Associação dos Advogados Trabalhadores Rurais, que no Brasil todo se conhece como RENAP, né? Então, para nós, é muito importante, como é importante a atuação em todo o Brasil da Defensoria para questões de população em situação de rua, mas que, na Bahia, ela dá exemplo para todo o país. Então, para nós, essa discussão aqui, no início, é como um pacto. E queria dizer para vocês que eu fiz cópia dessa minha fala para que vocês, né, guardem essa fala para a gente continuar trocando. Mas tem conversa aqui entre nós ainda. Muito obrigada e que a gente tenha muita força. Viva nós, viva as águas. Sejam bem chegados e bem chegadas. E com essa coragem, sempre sintam esse frio na barriga.
Pensem nesses primeiros dias, ontem, da posse, tomando posse com suas famílias, com as mulheres que foram interceptadas em suas famílias, com os homens que foram humilhados em suas famílias, com aqueles e aquelas que não chegaram. Mas onde chegar um ancestral nosso, nós chegamos. Viva nós!